misericórdia. Levantando as nossas mãos, juntos rezemos: Jesus, eu confio em vós. E olhando para a imagem da doce Virgem Maria, modelo para a vida de todos os cristãos, ela que soube abrir o coração para aceitar a Jesus, ela que ficou cheia do Espírito Santo, ela que nos ensina o segredo para que nós possamos ser felizes e fortes, quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela que nos ensina a importância de reconhecer as maravilhas de Deus. Ela que foi a primeira missionária, também nos mostra que o cristão que não leva Jesus para os outros, ainda não o encontrou totalmente. Por isso peçamos a sua intercessão, peçamos que ela interceda, para que nós possamos deixar o fogo do Espírito que o seu Filho nos dá, permanecer sempre aceso em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meu querido e minha querida, eu quero convidar você a ter uma experiência forte da presença de Deus em sua vida. Eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a experimentar a certeza. Quando você abre o seu coração para Jesus Cristo, quando você entroniza Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você fica cheio, cheia do Espírito Santo, e estando cheio, cheia do Espírito Santo, você recebe também aquilo que é a fonte, para que você veja os milagres realmente acontecendo em sua vida. Por isso, é importantíssimo entender: a porta para receber as bênçãos de Deus está em uma palavra curta, simples, mas ao mesmo tempo poderosa, e esta palavra é a fé. Meu querido e minha querida, a fé bíblica é uma atitude de confiança total, confiança absoluta, confiança sem dúvidas, confiança de entrega nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Significa a decisão de crer que aquilo que Ele diz aqui na sua palavra é verdade. Aquilo que está aqui nesta palavra é para acontecer. Porque este livro não é um livro para contar historinhas do passado, mas este livro é o manual para que a nossa vida possa funcionar, o manual para que a nossa vida possa ter resultados, o manual para que a gente saia do inferno e a gente entre no céu, para que a gente saia do fundo do poço e a gente seja revestido da alegria, da certeza de que nós temos um Deus de infinito amor. Portanto, a fé significa dizer: Deus falou, está falado, eu creio e amém. Amém? Portanto, vou repetir: a fé significa dizer: Deus falou, está falado, eu creio, amém, vai acontecer, porque Ele só fala a verdade. Quantas vezes, meus queridos e minhas queridas, quantas vezes nós temos a mesma atitude vacilante dos discípulos? Lá em Lucas, no capítulo 17, versículos de 5 a 6. E aí nós lemos: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Olha para mim. Nós imaginamos que existe um tamanho para a fé.
Eu gostaria de ter a fé igual daquela pessoa. A tua fé não tem que ser igual à fé de ninguém. Amém? A tua fé é dom. A tua fé é presente. Quando você se abre para o Deus Todo-Poderoso, quando você diz ao Pai, em nome de Jesus, enche-me com o Espírito Santo. Quando você crê que realmente Ele te dá o Espírito Santo, aí você vai entender o que Jesus continuou aqui a dizer na sua resposta. Disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te, transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. Com este exemplo, é claro que Jesus não está querendo, e preste atenção, fanáticos de plantão, atenção, que às vezes tem pessoas que exageram. O cristão não pode ser fanático, exagerado. O cristão não pode ser nem 8 nem 80. O cristão tem que ser palavra de Deus, amém? O cristão tem que ser Cristo. É aquilo que eu dizia neste final de semana, de uma palavra de Santo Agostinho: torna-te aquilo que celebras. Nós celebramos Jesus na Eucaristia, sim ou não? Sim. Então Santo Agostinho está dizendo: torne-se Cristo. Cristo não era fanático, amém? Cristo não era fanático. E você, meu querido e minha querida, se está em Cristo, é outro Cristo. Portanto, Jesus está dizendo aqui: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se você é fanático, você vai sair dessa igreja, você vai passar em frente do coqueiro da igreja, não faça isso, por favor, e você vai dizer: coqueiro, em nome de Jesus, sai! E o coqueiro não vai sair, porque é bobagem, não tem propósito. Se isso tivesse algum propósito no plano de Deus, poderia, mas não tem propósito nenhum, é absurdo. Jesus não está falando isso. Jesus está nos ensinando que a fé é uma escolha em acreditar, amém? Pela fé nós estamos dizendo: Deus é fiel às suas promessas e eu confio nele. O problema de muitas pessoas é serem por demais negativas. Os pensamentos negativos são tóxicos, porque têm o poder para piorar a condição espiritual, emocional, física, familiar, o relacionamento com as pessoas, a vida financeira. Infelizmente, junto com as pessoas que são negativas, nós temos as pessoas imediatistas. Deus tem que me atender agora, porque se Ele não me atender agora, Deus não é Deus. São duas realidades que o diabo procura colocar em nossa vida, para fazer com que em pouco tempo, a gente talvez até se afaste de Deus, achando que Ele ou tinha alguma coisa contra nós, e por isso não nos respondeu, ou Ele não responde. Nós temos que entender que a confiança, portanto a fé, nos faz agir de acordo com a visão de Deus. A fé, meu querido e minha querida, é a gente enxergar: Deus quer me abençoar, amém? Mas infelizmente, algumas pessoas são semelhantes a dois marinheiros que estavam afundando no mar. Um gritava desesperado: Senhor, salva-me! E o outro, por ter nadado, já estava a salvo lá no bote. O que estava a salvo no bote se cansou, olhou para aquela pessoa que ficava gritando: Senhor, salva-me! Aquele que já estava no bote disse: reza, reza!
mas também move os teus braços. Ter fé não significa somente acreditar por palavra. Ter fé significa pedir e agir conforme fala a palavra. Por isso, no Salmo 31, versículo 10, nós lemos: quem espera no Senhor, olha aqui, quem espera no Senhor, não é quem se desespera, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. O salmista, meu querido e minha querida, está nos ensinando uma virtude que poucas pessoas têm. E por isso é que muitas pessoas acabam se decepcionando, volto a dizer entre aspas, porque não entendem que existem momentos que nós temos que saber esperar. A maioria das pessoas tem fé no início da caminhada, quando tudo está indo bem, quando, logo que saiu do retiro, está com aquele fogo, está andando nas nuvens, glórias a Deus. Só que, diz Santa Teresa, Deus dá a graça no primeiro momento de você andar nas nuvens, como aconteceu com os discípulos que foram levados para cima do Monte Tabor. Mas quando Pedro disse assim: Senhor, vamos armar aqui 3 tendas. Já queria ficar na boa, como nós, só nas nuvens, né? Ele já queria ficar naquela, que coisa maravilhosa, Deus falando, né? Jesus refletindo a glória de Deus, opa, glória a Deus. Só que depois que Deus falou: este é meu filho amado, escutai-o, Jesus se levantou com os seus discípulos e eles desceram. Isso significa, Deus nos dá, no primeiro momento, o pontapé inicial. Eu não vou dar pontapé neles, mas eu vou dar o exemplo de uma partida de futebol. Tem um juiz, vem o capitão dos 2 times e tiram lá quem é que vai dar o pontapé inicial. Quem dá o pontapé inicial necessariamente vai ganhar a partida? Não. Ganha a partida quem faz gols, certo ou errado? Pode ser o pior time, mas ganha a partida quem faz gols. A mesma coisa o apóstolo Paulo, quando fala de nós somos atletas. Tome cuidado para não deixar que o diabo coloque você no time de reserva para sempre. Quantos jogadores? Eu estava lendo a história de um jogador, e não vou dizer o nome, que foi a esperança de um time aí. Todo mundo dizia: ele vai ser o novo não sei o quê. Hoje ele está jogando na Ásia, num time de 2ª divisão. Ele era a esperança. Todo mundo dizia: ele vai ser um dos grandes. E ele está acabando a carreira dele, sem nunca ter brilhado, como os jornalistas falaram, na 2ª divisão. Isto pode acontecer com a gente. Isto pode acontecer com a gente. Meu querido e minha querida, é muito importante que você possa perceber que o nosso Deus é o Deus que Ele deseja que você aprenda realmente a confiar, mas aprenda a confiar não somente quando está bem. Por exemplo, hoje eu vou no grupo de oração, vou à missa, porque o tempo está bom, não está chovendo, está fazendo sol, o tempo está calmo. Mas amanhã que vai cair uma garoinha, ou vai estar mais frio, aí eu já digo: não, quem sabe eu vou na próxima semana. E na próxima semana, porque é inverno, ou porque já é a época do frio, da garoinha, de novo eu vou dizer: mas então quem sabe eu vou na outra semana. Esse tipo de fé não é fé, me desculpa, é crença religiosa. Deus não quer que você tenha simplesmente crença religiosa. Deus quer que você tenha convicção. Deus quer que realmente você seja Cristo, amém?
Deus quer que você creia que o impossível acontece, porque aquela palavra de Jesus, lá no Evangelho de São João, que ele disse que se nós crescemos, nós faríamos obras iguais às suas, e maiores até. Se nós cremos, nós veremos acontecer, amém? Nós veremos acontecer. Por isso, meu querido e minha querida, você tem que entender que nunca os jornais, nunca os telejornais vão ter a manchete: hoje somente temos boas notícias. Vocês já ouviram algum jornal com manchete positiva? Não vende jornal. O que vende jornal é a tragédia. O que dá audiência é a tragédia. Nós nunca vamos ver, hoje, nós não tivemos assalto nenhum, não aconteceu atentado nenhum, não temos mais guerra nenhuma, todas as pessoas têm comida, não existe mais falta de remédio. Nós não vamos ter nunca, talvez, essas notícias em nenhuma parte do mundo, não é só no Brasil. Então é aí que nós temos que aprender, descendo das nuvens, a descobrir o quê? Todos nós temos os momentos bons, mas temos os momentos de tentação, certo ou errado? A fé nos faz dizer: eu não vou me entregar. A fé nos faz dizer: eu vou confiar. A fé nos faz resistir e dizer: pode continuar essa dificuldade, pode continuar esta tentação. Por exemplo, Santa Teresinha, que todo mundo gosta, todo mundo acha ela docinha, de coco, passarei o céu, derramando pétalas de rosas, e todo mundo fica comovido, né? Lá quando eu estava em Lisieux, agora nesta peregrinação, nós fomos para a Basílica, e no final da missa, da cúpula, caíram pétalas de rosa, uma coisa bonita, emocionante, né, para lembrar esta promessa de Santa Teresinha. Porém, Santa Teresinha, ela diz que durante 2 anos, a maioria de vocês, não sei eu, mas se acontecesse com a gente, durante 2 anos ela diz que ela sentia até asco da Eucaristia, mas ela comungava. Olha como vocês ficaram quietas. Tem muita gente falando: nossa, Santa Teresinha falou isso, eu não faria nunca. Mentiroso, mentirosa. Os santos são seres como nós, amém? Mas Santa Teresinha não deixou de comungar, ela não fez como nós. Hoje eu não estou sentindo, eu estou de mal, hoje eu não estou me sentindo bem, não vou à missa. Não, durante 2 anos, mesmo sentindo dentro dela esse sentimento, ela continuou comungando, porque ela dizia: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, e Ele não me abandona, amém? Portanto, meu querido e minha querida, é muito importante você descobrir que a dieta do cristão está resumida numa coisa: palavra de Deus, oração, sacramentos e testemunho, unidos com a igreja, amém? Unidos com a igreja, oração, Bíblia, sacramentos, Eucaristia, confissão, mensalmente. Por que mensalmente? Porque todo mundo deveria ter um diário espiritual, aonde a gente vai anotando o que Deus está falando. E todos nós, antes da confissão, deveríamos fazer um exame de consciência. E quantos exames existem com os 10 mandamentos? Para fazer uma boa confissão, para a confissão ser realmente encontro com Jesus, que nos cura, que nos perdoa.
Amém? Portanto, meu querido e minha querida, a porta para que nós possamos ver os milagres acontecendo é quando você abre essa palavra, quando você ouve a pregação, quando você recebe a Eucaristia, quando você se confessa, você acreditar, é Jesus agindo em minha vida, é Jesus me dando o que eu preciso para que aconteçam milagres. E quando você faz isto, quando você realmente permite que tudo isso se torne realidade, você não fica mais quieto. Aquilo que o Papa Francisco também falou, o cristão que não traz as pessoas para a igreja, não é para si, amém? Não é para si, mas os cristãos que não trazem as pessoas para a igreja, ainda não amam totalmente a Jesus. Ah, mas eu tenho vergonha, eu sou vergonhoso, padre, eu tenho vergonha. Então você não acredita na palavra de Jesus que disse, quando levarem vocês diante dos homens, não se preocupem com aquilo que com aquilo que vocês vão falar, quando vocês forem levados diante dos homens, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, porque eu vou inspirar vocês. É a promessa de Jesus, ou nós cremos ou nós não cremos, certo ou errado? O cristão tem que aprender a sorrir, não ficar com essa cara de luto de vocês. Essa cara de luto aí, que vocês ficam olhando brabos para mim, não adianta ficar com cara braba é falta de Deus, amém? É falta de Deus. Sorriso é justamente a pessoa que diz, seja louvado o Senhor, aleluia, diga, seja louvado o Senhor, aleluia. Eu não ouvi vocês, seja louvado o Senhor, aleluia. É isso que tem que ser o cristão. Quando a gente tem fé, a fé realmente, ela não tem tamanho. Jesus quis dizer, parem de ficar falando, Jesus aumenta a minha fé, eu creio, mas aumenta a minha fé. Como é que você crê e pede para ele aumentar a tua fé? Jesus já te deu a fé, o que você tem que fazer é agir pela fé. Senhor, eu ajo pela fé. Mas eu queria ter uma fé igual daquela pessoa. Nossa, acontecem tantas coisas através daquela pessoa. Meu querido, não olhe para aquela pessoa, olhe para Jesus Cristo. Olhe para o autor da tua fé. Olhe para o autor da tua fé. O tamanho da fé que você necessita já te foi dado por Deus. A graça que Deus nos dá nunca é menor do que aquilo que nós necessitamos. Amém? Nunca. E quando você aprende a fazer isso, você vê os milagres acontecendo. Amém? É muito bonito. É muito bonito. Por exemplo, eu encontrei com uma pessoa essa semana e ela dizia assim, olha, padre, eu era uma pessoa miserável. Ele falou isso, miserável, no sentido de eu viver realmente na tristeza, no desânimo. Mas a partir do momento em que eu comecei a ouvir aquilo que o senhor fala no seu programa e colocar em prática, porque eu era daquele católico que não faltava a missa, mas tudo dava errado em minha vida. E ele falou, a partir do momento que eu comecei a de fato acreditar na palavra e a colocá-la em prática, tudo começou a mudar. A mesma coisa hoje. Pare de ficar aí chorando, falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nada de meu Deus. É chegar diante de Deus e dizer, Senhor, Jesus disse, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu sou esse, Senhor. Eu tenho essa fezinha aqui, mas eu sei que é a fezona que eu preciso. Amém? Você pode falar assim, nossa, esse padre está hoje doido, né? Deve ter bebido alguma coisa. Bebi mesmo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Amém? Bebi mesmo. E eu digo sempre, quero estar bêbado do Espírito Santo, embriagai-vos do Espírito. E é isso que nós precisamos. Por isso, meu querido e minha querida, não duvide do poder de Deus, mas aprenda realmente a olhar para você, olhar para a vida
com o olhar de Deus, e aquilo que Deus deseja para você é que você viva realmente como um vencedor. Repita comigo: Deus quer que eu viva como um vencedor. Amém? Aleluia! Bata palmas para Jesus. Mais forte as palmas. E eu estava esquecendo de falar lá do meu amigo Evagrio Pontico.